Fala galera, análise pré-jogo de Grêmio e Atlético Paranaense pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, a gente vê que nas últimas 10 rodadas o Grêmio fez 4 jogos em casa com 100% de aproveitamento. Vitórias contra Fluminense, Cruzeiro, Cuiabá e Palmeiras. Já o Atlético Paranaense, nas últimas 10 rodadas, fez 4 jogos fora de casa com 42% de aproveitamento. Empates contra Santos e Goiás, vitória contra o Flamengo e derrota para o Coritiba. Olhando para algumas estatísticas desses jogos aí, a gente consegue avaliar melhor o desempenho das duas equipes. Então, começando pelo Grêmio, em média teve 36% de posse de bola contra 64% dos seus adversários, né? Uma posse de bola baixa para o Grêmio como mandante. Em termos de passes decisivos, o Grêmio teve em média 10 passes decisivos por jogo, enquanto seus adversários 12,2. É um número alto para visitantes, né? A ideia dos passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou que permitem uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Então isso ajuda a gente a ter uma dimensão dos times na parte de criação de jogadas. Outra estatística que também ajuda a gente a enxergar isso é a expectativa de assistências. O Grêmio teve em média 0,91 por jogo e os seus adversários 1,3, também um número alto para visitantes. A ideia da expectativa de assistências é a gente medir a capacidade dos times em colocar seus jogadores em condição de finalização. Não necessariamente os jogadores finalizaram, ou se finalizaram, não necessariamente marcaram o gol. A ideia aqui é só ver o desempenho dos times em colocar os seus jogadores, né, em regiões do campo que seja mais fácil de finalizar em gol. Então o Grêmio tem sido superado pelos seus adversários em média, né, nesses últimos jogos. Agora olhando mais para a parte de finalizações. Em média, o Grêmio deu 10,5 chutes a gol nos últimos jogos, contra 15 dos seus adversários. Mas só olhar para a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade, tanto a qualidade das oportunidades de gol quanto dos chutes propriamente ditos. Então aqui a gente traz duas estatísticas para avaliar isso, que é a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute. A ideia da expectativa de gols é avaliar a qualidade das oportunidades que os times criam, e a ideia da expectativa de gols pós-chute é avaliar a qualidade dos chutes em si. Então, para as oportunidades, vamos pensar aqui num chute do meio de campo e num chute na marca do pênalti. É mais fácil marcar um gol da marca do pênalti. Então, vai ter mais probabilidade de gol para um chute da marca do pênalti. Então, aí a gente tem uma oportunidade de gol melhor. Agora, se a gente chuta uma bola no ângulo ou no meio do gol, em tese, o chute no meio do gol é mais fácil de ser defendido pelo goleiro. Então aí a gente tem a questão da qualidade do chute. Então um chute que vai no ângulo tem uma expectativa de gol maior do que um chute que vai no meio do gol. Então agora vamos olhar aqui como para esses números nos jogos do Grêmio. Então, em termos de expectativa de gols, o Grêmio teve 0,95 e os seus adversários também 0,95 em média nesses jogos. Então aqui a gente tem um equilíbrio, né? E os times, em média, deveriam ter. A expectativa era que marcassem quase um gol por jogo. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes dentro da conta, a expectativa de gols do Grêmio sobe para 1,34 e dos seus adversários para 1,06. Então aqui a gente já vê o Grêmio, os números do Grêmio subindo mais do que dos seus adversários, então isso mostra que o Grêmio tem tido mais qualidade nas finalizações nesses jogos. E em termos de gols efetivamente marcados, o Grêmio marcou em média 2 gols por jogo e os seus adversários 0,25. Então, apesar do Grêmio ter um equilíbrio aqui em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, em números, né, de gols efetivamente marcados, o Grêmio foi bem superior aos seus adversários em média. Agora vamos olhar para os números do Atlético Paranaense. Em termos de posse de bola, equilíbrio, 51% para os adversários contra 49% para o Atlético Paranaense. Em termos de passes decisivos e expectativa de assistências, também um equilíbrio, né? Passes decisivos 6-7 e expectativa de assistências 0,67 contra 0,61. Equilíbrio também em chutes a gol, em média 10,2 dos adversários e 10,8 do Atlético Paranaense. Em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute e também em gols efetivamente marcados, a gente vai ver que o Atlético Paranaense superou em média os seus adversários. Então, expectativa de gols de 0,79 contra 1,17 para o Atlético Paranaense. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes na análise,
0,95 para os adversários, 0,87 para o Atlético Paranaense, e gols efetivamente marcados, em média 1 para os seus adversários e 1,25 para o Atlético Paranaense. E agora, para fechar nossa análise, eu trago aqui alguns palpites de resultado, mas só lembrando aqui que a ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, tá? Que a ideia é só a gente ter um panorama de como o desempenho recente dessas duas equipes pode influenciar o resultado do jogo aqui, né? Como que esse desempenho pode mostrar pra gente qual é o resultado mais provável, quem que deve vencer a partida e assim por diante. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma simulação de 10.000 partidas entre Grêmio e Atlético Paranaense, considerando o desempenho dessas duas equipes e dos seus adversários nesses últimos jogos que a gente analisou, né, fazendo uma mistura disso tudo e simulando uma partida entre esses dois times, considerando aí a qualidade das oportunidades que eles criaram e que os seus adversários criaram nesses jogos e também a qualidade dos chutes desses dois times e dos seus adversários. Então, simulando 10.000 partidas e considerando as oportunidades de gol criadas, o Grêmio venceria em 28% das vezes, 30% de empates e 41% de vitórias do Atlético Paranaense. Os resultados mais frequentes aqui foi de 1-0 para o Atlético Paranaense, empate em 1-1 e depois uma vitória por 1-0 do Grêmio. E aí, quando a gente coloca a qualidade dos chutes na análise, aí o favoritismo do Atlético Paranaense aumenta um pouco. Então, 24% de vitórias do Grêmio, 24% de empates e 50% de vitórias. O número aqui não está fechando 100%, mas é por uma questão de arredondamento aqui na hora de passar para a apresentação. Os resultados mais frequentes nessas simulações foi de 1-1 e depois vitórias do Atlético Paranaense por 1-0 e por 2-1. Então fechamos mais uma análise pré-jogo aí de Grêmio e Atlético Paranaense. Deixe teu comentário aí sobre o que você espera para essa partida e ficam aqueles pedidos tradicionais de YouTube, né? Para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo, que isso ajuda muito o YouTube a divulgar mais as nossas análises e fazer o canal crescer. Então é isso, pessoal. Falou!